estamos aqui hoje com ele, que é denominado pelo pessoal da igreja como humorista, de tão engraçado que é. Ele que é pregador, que é evangelista, que é compositor, que é cantor, que é instrumentista, ele, o Flávio Gomes, mais conhecido como Flávio. o pessoal chama ele de Flavinho aqui, gente. Tem isso também. Mas então, gente, hoje a gente trouxe o Flávio pra gente ter uma conversa com ele, pra gente saber um pouco mais sobre ele. Pra quem não sabe, o Flávio, ele é líder do Ministério de Louvor, Altarinhas Chamas aqui da IBGA. E a gente vai conversar um pouquinho com ele pra saber como que ele é, pra saber como que foi a conversão dele. Eu já queria perguntar pra você, Flávio, como é que foi a sua conversão? Rapaz, eu vou contar, eu vou tentar resumir aqui porque é uma história um pouco longa, né? Eu trabalhava, na verdade, né? Eu fui batizado em 2005, né? Mas aí eu não segui, né? Saí no ano seguinte, eu saí da igreja. E aí eu fiquei uns cerca de 6 anos, né? Afastado. E aí, no ano de... Deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. No ano de 2014, né? Eu comecei a trabalhar no Fórum de Linhares. E aí eu conheci um rapaz lá, né? Que era da Igreja Batista Nova Aliança, o Ledson, e ele começou a conversar comigo e a me falar questões de igreja novamente e tal. Ele viu que eu era afastado da igreja e aí começou como diz, secretamente fazer um propósito pela minha vida. E às vezes eu chegava lá, a gente almoçava junto, né? Chegava lá para almoçar e aquele cara lá comendo farinha e arroz, e eu pensando, falei, esse cara deve estar com algum problema, né? Eu até pensei em ajudar ele a falar alguma coisa com ele e tal, sobre alimentação, assim e tal. Só que aí ele falou, não, isso aqui é algo diferente que eu estou fazendo aqui e tal. E aí ele me convidou para ir na igreja dele, um certo dia eu fui, né? E ali eu fui tocado novamente, né, por Jesus e ele me puxou novamente para a tua presença. E graças a Deus eu estou aí até hoje, né? E para resumir foi isso, né? Foi alguém, um propósito de Deus usou alguém para estar me trazendo novamente. E aí a gente, quando é chamado pela presença de Deus, a gente não consegue mais sair dela, né? E graças a Deus eu já estou até aqui até hoje. E é legal, gente, porque no retiro que teve, o Ledson, ele trouxe a palavra no dia e o Flávio no outro. Então isso tudo já estava muito planejado por Deus, sabe? E pelo Ledson, né, o Flávio voltou e no retiro estavam os dois pregando pra gente, né, pros jovens. Isso é muito legal. Flávio, agora como líder de Ministério de Louvor, qual a sua maior dificuldade? Cara, liderar não é fácil, né? Eu vejo que a minha maior dificuldade pessoal é saber gerir os conflitos, né, de certa forma, de uma forma que eu possa ser imparcial, né, sem colocar aquilo que eu penso, sem colocar aquilo que eu gostaria que fosse. Porque muitas das vezes nós, como líderes, a gente se dedica de certa forma um pouco mais, né, se empenha um pouco mais do que os outros. E quando a gente vê que as pessoas não fazem, talvez, da forma que a gente queria que fosse, não é da forma que às vezes a pessoa pode fazer, mas da forma que a gente queria que fosse, a gente gera dentro de nós um conflito e uma constante guerra ali, né, com a gente, com o nosso próprio eu. E eu acho que a minha maior dificuldade hoje, né, que a gente está tratando quanto a isso, é saber diferenciar e saber entender que cada um tem um tempo diferente de amadurecimento, cada um tem um jeito diferente de ser trabalhado, e a gente tem que aprender a lidar com cada uma dessas pessoas, né, dessa forma. Então é entender, né, que cada um tem um jeito a ser tratado, cada um tem um jeito de trabalhar em prol do reino, e essa, de certa forma, assim, para mim é a maior dificuldade, porque eu, de certa forma, eu me cobro muito. E nesse me cobrar muito, às vezes eu quero cobrar muito também das pessoas que talvez ainda não tenham a maturidade espiritual para ser cobrada de tal ponto. Então eu acho que, como diz o doutor, a minha maior dificuldade é lidar comigo mesmo, né? De certa forma. Entendi. E quando você recebeu o convite para você liderar o Ministério Altarinhas Chamas, como é que você ficou? Você rejeitou dentro de você ou você já foi de primeira? Cara, foi bem engraçado, na verdade. Isso aconteceu, a primeira vez, né, foi uns
4, 5 anos atrás. E eu não cantava no ministério, eu nem fazia parte direito do ministério. Foi acho que 2 ou 3 vezes que eu tive no altar e eu tive a oportunidade de cantar, né, um louvor. E isso me trouxe muitas coisas à memória, né, porque havia sobre a minha vida algo profético, né? Havia sobre a minha vida um direcionamento, onde eu estaria no altar, onde eu estaria ministrando. E lá naquela época eu não tipo assim, eu recebi, mas não dei muita ideia. Não tem como você recebe uma palavra e tipo assim, você fala amém e não gera no seu coração algo de ansiedade ou algo tipo assim, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não. Eu trabalhava com a sonoplastia na igreja e pra mim o meu lugar ali era o que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer. Eu não tinha ambição de cantar, porque até mesmo pra mim eu não sabia nem o que era cantar e tal, nem nada, nem tocava instrumento nenhum. E aí a pastora Roseli, ela falou comigo que o meu lugar seria no altar e ministrando e tal. Eu falei, amém, pastora, já que você está falando, né, eu vou tomar posse. E passaram-se anos, não foi tipo assim uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Né? Passaram-se 2 anos e quando eu me vi, né, quando o pastor Alessandro me chamou para estar liderando o Ministério de Louvor, passou um filme na minha cabeça, né? De tudo aquilo que Deus tinha falado, tudo aquilo que Deus tinha prometido que faria através de mim e na minha vida. E eu fui começar a entender, né, os propósitos de Deus. Às vezes a gente se perde muito no caminho porque não consegue entender os propósitos de Deus. Ele fala que vai acontecer algo na tua vida, te promete algo e às vezes a gente pensa que vai acontecer num estalar de dedos, né? Mas não, às vezes existe um tempo para que isso aconteça, porque a gente precisa ser preparado para isso, a gente precisa ser moldado para isso. Então eu acredito que esse tempo que passou depois daquilo que foi colocado sobre a minha vida foi o tempo de eu ser tratado, de eu ser moldado, para hoje eu poder exercer a liderança do Ministério de Louvor com excelência na vontade do Senhor. Então eu acredito que para mim, logo no início, foi um baque, foi uma surpresa, porque não era o que eu queria fazer. Às vezes eu sempre pensei na minha mente que eu seria líder de jovens, porque eu gostava de trabalhar com jovens, eu gostava de me envolver com jovens, mas não, o propósito de Deus para a minha vida era outro, né? Eu creio que os jovens era o que eu queria, né? Mas não era o que Deus queria que eu fizesse. Então você nunca se imaginou cantando? Não, jamais, eu não passava pela minha cabeça, até mesmo porque eu tinha o mau costume de gravar, eu sempre fiz música, né? Desde a escola a gente tinha a questão que era MC lá e a gente sempre gravava as músicas, e a gente tinha umas músicas gravadas lá de tempo de moleque. Mas quando eu gravava a minha voz e eu ouvia, eu falava, caraca, minha voz é muito feia. Então, tipo assim, eu não tinha a ambição de cantar e de ministrar no Ministério de Louvor. Mas isso aí a gente vai aprendendo um pouco, né? Fez umas 2, 3 aulas aí para poder melhorar um pouquinho. E estão melhorando até hoje, porque ainda não está 100% não. Mas eu acredito que hoje eu me encaro e vejo, né, como um lugar que eu tenho que estar. E qual a facilidade que você acha, a maior facilidade que tem no Ministério de Louvor? Que os membros do Ministério de Louvor têm, né? A maior facilidade. A maior facilidade é que hoje em dia a gente tem a confiança, né, e a credibilidade de todo mundo. Tipo assim, eu sei que se eu não estiver aqui, as coisas vão acontecer, né? O pessoal vai tocar, vai fluir, o Ministério de Louvor não vai parar, né, por causa de um. E é isso que o pastor sempre nos ensina, né? A igreja tem que trabalhar, né, sem estar na dependência física, né, do pastor. Se o pastor não está aqui fisicamente, a igreja também tem que continuar a trabalhar. E é isso que eu tento colocar no Ministério de Louvor. Eu tento trazer essa responsabilidade para todos, para que eles possam entender que não é o Flávio que é o Ministério de Louvor, é o Ministério de Louvor em si, cada pessoa, cada instrumentista, cada back, cada voz, cada um que faz ali a sua função, que é o próprio Ministério de Louvor. Então, o dia que eu não estiver aqui, o Ministério de Louvor continua a ser Ministério de Louvor, continua a fluir. Então, eu acho que a facilidade que a gente tem hoje é essa, porque temos pessoas responsáveis e pessoas que a gente pode contar e saber que vai dar conta do recado. Gente, como eu disse no começo do vídeo, né, no começo do Jovemcast, o Flávio ele também foi consagrado a evangelista. E Flávio, eu queria saber de você agora como foi isso tudo, pode falar mesmo, com detalhes, tudo que aconteceu. Cara, pra mim, né, eu tenho isso como uma honra, porque eu acredito que Deus, ele quando nos chama, né, quando ele
escolhe alguém para uma determinada função ou para determinado cargo, é porque, de certa forma, nós estamos aptos para fazer aquilo. Porque Deus ele não vai ungir ninguém que não esteja apto para fazer. E eu tenho essa questão no meu coração. E eu sei a responsabilidade que a gente carrega quando é chamado por Deus para exercer ministério, para exercer qualquer coisa na casa do Senhor. E para mim, tipo assim, eu até se eu vou contar uma pequena história rapidinho aqui. Antes, né, acho que uma semana antes, foi eu e o pastor lá em Povoação, né? A gente foi ministrar lá e quando eu estava indo para lá, eu saí de casa. Na hora que eu saí de casa, o pastor estava lá na frente me esperando. Na hora que eu saí de casa, a meu sapato soltou o solado. Falei, meu Deus do céu, eu não tinha nem outro sapato social, só tinha um. Aí eu peguei, falei, peraí pastor, eu vou ter que colar. Eu peguei, fui lá buscar uma cola, super boa, e fui daqui lá em Povoação, colando aquele sapato. Para chegar lá, o sapato tá colado. Aí, beleza, eu consegui, graças a Deus, chegamos lá, colamos, a gente ministrou lá e voltamos embora. E no outro dia, não, foi uns 2, 3 dias depois, né? Eu fui lá e comprei outro sapato. E aí, quando eu comprei esse outro sapato, acho que no caminho que eu tava voltando para cá, veio aquela música, né? Novas sandálias para suportar o ID. E eu falei até que pastor, pastor, aqui, ó, teve um propósito naquele sapato de escolar lá, né? Deus estava me dando novas sandálias para me suportar o ID. E no outro final de semana, eu não sabia, né? O pastor falou comigo, vai ter algumas consagrações na igreja, né? E Deus te chamou para evangelista. Você lembra que você falou das novas sandálias para suportar o ID? Você vai precisar delas agora. E cara, tipo assim, para mim aquilo ali foi algo sobrenatural, não tem? Às vezes a gente fala alguma coisa brincando assim, mas Deus ele escuta tudo aquilo que a gente está falando. E veio para mim assim um peso e uma emoção e eu chorei ali naquele momento e fiquei emocionado e sabia que Deus tinha algo para minha vida, eu creio, né, nisso. E eu tomei posse daquilo para minha vida. E às vezes as pessoas pensam assim, o Flávio é evangelista, e tipo assim, a gente tem muita na noção assim, né, de pessoas mais sérias assim e tal. Eu sou um cara sério, só que eu sou um cara sério na medida do que for necessário. Eu não preciso levar a vida tão, como que eu posso falar, a ferro e fogo, sendo que tem coisas que a gente precisa ter uma alegria, a gente precisa demonstrar uma alegria, a gente precisa expor essa alegria que está no nosso coração. E eu creio que se Deus me fez dessa forma, é porque Ele precisava de mim dessa forma. Existem pessoas que vão ser alcançadas de diversas maneiras, né? Deus ele tem a multiforme graça do amor. Então, Ele vai tratar com você de uma forma, vai tratar comigo de uma forma. E eu creio que as pessoas precisam de mais alegria, né? As pessoas hoje em dia, o servo de Deus, vou botar assim, tem que ser uma pessoa alegre, tem que ter alegria no coração, porque a alegria do Senhor não é a nossa força. Então, por que devemos viver com a cabeça baixa, entristecidos e cabisbaixo? Não, a gente tem que viver uma vida alegre, uma vida confiando que há um Deus que zela por mim e por você. E esse mesmo Deus é aquele Deus que traz alegria também. É o mesmo Deus que traz a provisão, Ele traz a alegria, Ele traz o amor. Então o que eu tento compartilhar com as pessoas é isso, é a alegria, é o amor, né? Aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Por isso que eu me coloco sempre de uma forma um pouco diferente, né, do que as pessoas estão acostumadas. Então eu acredito que é fundamental na nossa vida espiritual, na nossa vida com Cristo, a gente ter sempre momentos alegres, sempre momentos divertidos na presença do Senhor, porque eu acho que a alegria verdadeira está aqui na presença de Deus. Às vezes a gente estava no mundo, passava por momentos, né, por frações assim, de alegrias, né, talvez ocasionada por uma festa, ocasionada por uma bebida, ocasionada por diversas outras coisas, e aquilo ali passa. Mas a alegria que eu tenho hoje no meu coração é contínua. Todos os dias eu já acordo alegre, eu já acordo cantando, eu já acordo sorrindo, porque eu sei que o meu Deus está comigo e Ele quem me traz essa alegria verdadeira. Legal. Gente, o Flávio, aqui na igreja, ele é conhecido também como o ministrante que mais pula, pelas crianças, né? A Manuela do Murilo, do baterista da igreja, ele ficava imitando o Flávio, né, enquanto o Flávio estava ministrando. E Flávia, isso aí é uma coisa que a gente percebe muito, né, em você, a sua entrega de corpo, alma e coração mesmo, durante a ministração. E isso aí, o que você pensa durante a ministração que você se expressa tanto?
Cara, eu até eu falei essa semana com alguém aqui, acho que foi com a Bia, que às vezes eu faço igual o Paulo, né? Eu me contenho um pouco por causa dos irmãos, mas quando eu me solto é o Espírito Santo mesmo. Então, tipo assim, às vezes nós temos o péssimo hábito de conter a ação do Espírito Santo de Deus. E eu já aprendi isso e eu entendi que para a minha vida, o meu estilo de vida que eu quero ter, né, é um estilo de vida que eu não vou conter o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu começo a ministrar aqui, cara, vai passando coisas na minha cabeça, vai passando, o Espírito Santo vai me ministrando. E eu começo a pular, eu começo a dançar. E eu não, tipo assim, não tem como eu explicar para vocês e falar assim, eu faço isso, não, porque não é algo planejado, é algo aleatório assim, porque realmente é o momento. Existem dias que eu fico mais tranquilo, existem dias que eu me alegro ainda mais, porque é algo que vem do momento, né? Tudo a gente parte, eu tenho do princípio que todos os dias Deus tem algo nas nossas vidas, então cada dia é algo diferente. Então a minha questão de ministrar assim é realmente aquilo que Deus fala no meu coração e eu fico empolgado com aquilo. E eu tento trazer aquilo de uma forma tão real e tão verdadeira para que as pessoas possam ver que não é somente o meu falar, é todo o meu ser, é todo o meu corpo, todo o meu espírito que está sentindo aquilo e está tentando transmitir para a igreja. Então chega às vezes a ser engraçado, né? Porque eu fico muito eufórico assim, ainda mais tipo assim, tem dias que parece que você ouve falando no seu ouvido assim, a voz audível assim, do Espírito Santo de Deus falando isso e aquilo, e aí você fica, caraca, velho, o Espírito Santo de Deus já está aqui, já está falando no meu ouvido, e aí eu começo a pular, eu começo a ficar incontrolável, vamos botar assim. Essa é a palavra, incontrolável mesmo. Mas então, Flávio, o Flávio, ele é o líder do Ministério de Louvor, né? E eu sou membro do Ministério de Louvor, então eu sou liderada dele. Uma das coisas que a gente percebe nele é a liderança forte mesmo, aquela liderança que não tem medo de chamar a atenção, é aquela liderança que ele começa a chamar a atenção brincando, mas aí se ele chegar na terceira vez, ele já não vai mais avisar, ele não vai mais brincar, ele vai falar sério. Então, Flávio, eu queria te perguntar, essa marca que você tem, né, que o Ministério de Louvor sabe, essa marca de você ter uma liderança forte, isso foi construído ao longo do tempo, você foi aprendendo a como ser um líder de excelência, ou você já carregava isso dentro de você, que essa era a sua marca, de ser um líder forte, de chamar a atenção mesmo, e acaba que isso, gente, falando de mim agora, né, gerou grande mudança em mim. Eu, no começo, né, eu entrei no Ministério de Louvor com 11 anos, hoje eu tenho 16. Grande parte da minha mudança foi por causa da chamada de atenção do Flávio, né, da chicotada que ele me dava, né. E isso acaba acarretando uma mudança na vida da pessoa de verdade. Então eu queria saber de você, Flávio. Rapaz, eu falo que, tipo assim, isso aí tem um pouco da minha infância, né? Porque eu sempre fui um menino muito arteiro. E eu programava as artes, tudinho. Tipo assim, os meus amigos, era tipo assim, falavam, vamos fazer isso hoje. Então, tipo assim, a gente era tudo, como diz, uma arte organizada. A gente se programava e eu estava sempre ali à frente ali da bagunça, como é que a gente ia fazer e tal. Mas a questão agora de liderança, né, eu aprendi isso aí ao longo do tempo, realmente. Tem a minha característica de um pouco mais, como diz, eu sou um pouco mais rígido em algumas situações, né, mas isso aí é algo que eu fui aprendendo, a questão de liderar eu fui aprendendo, porque já trabalhei com células e quando a gente trabalha com células, a gente faz a escola de líderes e tal, e tudo ali você vai tendo um processo de aprendizado para você poder entender, né, aquilo que eu falei, gerir cada pessoa, né, você vai entendendo e aprendendo a conhecer as pessoas, você vai aprendendo a como tratar. E uma coisa que eu tenho, isso é meu, né, isso é para mim, um líder fraco, ele vai gerar liderados fracos. Então, se eu quero um ministério forte, se o pastor quer uma igreja forte, ele vai estar gerando ali liderados fortes. Então, eu sempre falo e eu tenho essa convicção de que você só vai transmitir aquilo que você tem, né? Você só vai gerar aquilo que você é. Você não tem como, a gente sabe, né, que a figueira não pode
produzir uvas e tipo assim, então é aquilo de transferência. Eu acredito muito na questão de transferência de unção, de passar, né, aquele cajado ali para frente. Então, quando eu trato a questão do ministério de louvor de uma forma mais forte, é porque eu sei que eles podem ser mais fortes do que são e que eles podem se entregar de uma forma diferente, né? É a questão de olhar cada um, né? A gente vê que às vezes a pessoa fazia isso com excelência e aí já não está mais fazendo e você vai, epa, tem alguma coisa errada ali, eu tenho que pegar mais firme um pouquinho aqui com fulano, porque eu sei que ela é capaz de fazer aquilo, porque eu sei que ela é capaz de fazer aquilo e está deixando um pouquinho de fazer. Então é a questão de, tipo assim, você querer que as pessoas sejam melhores do que você, né? Não que as pessoas tenham que ser melhores do que eu, não. É porque é a questão de querer, tipo assim, eu quero ensinar e transmitir algo que eu sei que a pessoa vai evoluir, vai crescer, não como se fosse um peso maior do que ela pode carregar, né? Porque a Bíblia diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Mas a gente tem que entender que os nossos liderados, eles têm que ser preparados para ser melhor que a gente, né? Eu não quero gerar liderados que não tenham profundidade, que não tenham interesse espiritual ou vontade de crescer espiritualmente, só para que eles não me ultrapassem o dia. Não, eu quero gerar liderados que possam ser melhor do que eu ainda vou ser, entendeu? Essa eu acho que o que um líder deve carregar no seu coração, né? A gente sabe que muitas das vezes tem pessoas aí por aí afora que não tem essa convicção de que o seu liderado tem que ser forjado melhor do que ele, que vai me ultrapassar e não sei o que, vai passar de mim, vai ser melhor do que eu. Não. O Jesus Cristo ele veio aqui nessa terra, fez milagres e maravilhas, operou milagres e maravilhas, e quando ele foi, ele falou o quê? Se crerem em mim, coisas maiores do que eu fiz vocês farão, né? Então quer dizer o quê? Que ele quer que nós sejamos melhores do que ele ainda foi, né? Então para que eu vou querer limitar um liderado meu a ser menor do que eu? Não, eu quero que ele cresça, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele evolua. Então essa deve ser o nosso foco como líder, né? Cobrar a ponto de que a pessoa melhore e ensinar, né? Ser exemplo também, porque também não adianta nada eu cobrar e eu fazer as coisas meia boca, fazer as coisas mal feitas. Então eu procuro primeiro ver, será que eu consigo fazer isso dessa forma que eu estou cobrando? Então eu cobro, mas primeiro eu tenho que fazer, né? Antes disso eu tenho que dar exemplo. Então eu acho que é isso, né? A minha questão de liderança, essa liderança firme que vocês falam, é para que vocês sejam melhores do que eu ainda fui ou que eu ainda vou ser. Uma coisa, gente, é que isso realmente traz muita mudança, né, para a pessoa, esse chamar a atenção, né? Como eu entrei muito nova, quando o Flávio entrou para ser o líder do ministério, eu acho que eu tinha indo para 13 anos, né? E eu ficava muito brava, gente. Eu já teve vezes de eu sair do ensaio. E eu aprendi, né? Hoje em dia eu sei disso, que o liderado ele tem que se permitir ser acessado, né? Pelo líder. Porque não tem como uma pessoa ser tratada sendo que ninguém vai chegar pra ela e falar, olha, isso está errado. Igual quando eu decidi que eu ia mudar, eu tive uma conversa com algumas pessoas e essas pessoas me falaram aquilo que eu estava fazendo de errado. E eu saí de lá chicoteada, mas eu saí de lá como assim, eu preciso mudar isso. E aí eu cheguei pro meu líder, pro Greg, né? E eu falei, Greg, tudo que eu fizer de errado, você me fala. Tudo que eu fizer de errado, você me fala. E acaba que nem ele que fala, né? A Thalia que fala. Mas isso aí mudou real a minha vida, sabe? Porque eu pude me deixar ser acessada pelos meus líderes, né? Então isso é muito importante, né? O liderado, ele deixar ser acessado pelo líder. E Flávio, agora vamos falar um pouquinho sobre a evolução do Ministério de Louvor. Porque a gente sabe que quando a gente começou, né, cara, era um perrengue bravo mesmo, sem técnica, sem unção a maioria das vezes. E hoje a gente está em um nível muito mais elevado. E o que você acha dessa mudança toda? Glorifica a Deus, né? Porque, cara, era realmente complicado. Tipo assim, a gente fazia, né, por amor, vamos botar assim, né? Hoje a gente ainda faz por amor, só que a gente hoje aprendeu algumas coisinhas a mais. Logo no início, né, que a gente entrou no ministério, era playback ainda. Então, tipo assim, cara, playback é pra acabar com, tipo assim, qualquer ministração, é pra acabar. Às vezes, tipo assim, o playback garrava no meio do culto, cara, aí o computador
dava problema, aí você tinha que cantar só a igreja, entendeu? Tipo assim, a gente tinha que... O diabo tá furioso. Tinha que... o inimigo tava furioso com nós, o computador velho, né, e o inimigo tava furioso. Então, tipo assim, a gente cresceu bastante, glória a Deus por isso. E hoje nós temos instrumentistas aí para ensinar os outros aí, de tantos instrumentistas que tem na igreja, glória a Deus. E a gente vê isso aí tudo como plano de Deus, como propósito de Deus. A gente entende, né, que quando eu particularmente entendo assim, quando as coisas começam a fluir realmente, é porque Deus está no negócio, é porque Deus está no propósito. Então hoje o Ministério de Louvor, ele está de vento em popa aí, estamos crescendo a cada dia mais. E vendo a evolução individual e coletiva de cada um, né? Porque o grupo, ele vai crescer nas individualidades, né? Quando o Ministério de Louvor começa a cada um se buscar aprender mais, buscar se desenvolver mais, isso vai agregar para o coletivo. Então, quando o indivíduo do grupo evolui, automaticamente o grupo vai evoluir junto, porque senão não tem lógica esse crescimento. Então, eu acredito que hoje nós estamos num crescimento coletivo e num crescimento individual de cada um. Alguns se empenham um pouco mais, outros têm um pouco menos de tempo, mas no geral todo mundo está se dedicando, todo mundo está buscando fazer algo novo. E a gente fica feliz porque é um crescimento, né, e é uma evolução tanto para a igreja quanto para o ministério, porque a gente sabe que a ministração com o instrumental é diferente, né, o louvor com o instrumental é diferente, a gente tem mais liberdade, a gente não fica tanto preso no mecanismo ali, porque eu falo assim, o playback ele tem hora para acabar e para começar e para acabar. Então, tipo assim, você não tem como fazer muita coisa ali. Agora você está no instrumental aqui, a gente pode cantar uma música aqui 1 hora, né? Porque não tem essa limitação, não tem essa vamos botar assim, essa dificuldade. Então, eu acredito que nós estamos crescendo sim e eu fico feliz com isso. E só tenho a agradecer a Deus, né? Porque Ele tem enviado pessoas, Ele tem capacitado pessoas aqui dentro também e nós estamos crescendo em nome de Jesus. Gente, eu lembro de uma vez que estava tão difícil, não era nem nessa igreja aqui não, era na igreja de baixo ainda, isso tem uns 6 anos, que a gente estava lá na igreja de baixo e todo mundo ficou de boa, ou seja, não tinha ninguém para cantar, Pô, cara... O papai colocou, o pastor, né, no caso que é meu pai, ele colocou o playback, ele soltava o playback e a igreja cantava, não tinha nenhum ministrante, ninguém lá em cima. Aquela época foi uma época assim, cara, foi deprimente aquilo. Pra você ver o nível de rebeldia que os irmãos estavam. Não era rebeldia não, era correção. Mas gente, essa época aí foi engraçado, tipo assim, o pastor colocava o playback lá, e tipo assim, o pastor não canta, né? Tipo assim, ele começava lá, dava a primeira nota do louvor lá, amém, e aí o pessoal, a igreja cantava, e tipo assim, eu ficava olhando aquele negócio assim e falei, meu Deus, agora nós chegamos no limite, porque já era playback, agora é o playback sozinho, não tem ninguém para cantar, para ministrar. Então tipo assim, isso é uma coisa muito séria também pra gente, que a gente aprendeu muito com isso, né? Porque ninguém mais quis ficar de banco, né? O pessoal fica de banco aí quando faz pirraça, mas ninguém quis mais ficar de banco, porque a gente entendeu que, cara, o que a gente estava fazendo, né? O que estava acontecendo naquele lugar, porque a responsabilidade do Ministério de Louvor, né, era trazer adoração para a igreja. Quando isso não estava acontecendo, a culpa estava sobre nós, o erro estava sobre nós. Então a gente, graças a Deus, entendeu isso e focou, né, naquilo que a gente queria como ministério. Graças a Deus, porque não é fácil não. Graças a Deus. Hoje a gente é outro nível, outros 500. Mas então, gente, eu queria deixar um recadinho pra vocês, que agora a gente tem, né, o canal no YouTube, então a gente vai postar os podcasts aqui, não vai ser mais no Instagram. E a gente tem nossas reuniões de jovens às 5 horas nos sábados. Então já fica o convite aí para você vir trazer mais um, porque as reuniões são muito legais. Tem a reunião recreativa, tem a reunião que é a Thalia e o Greg que trazem a palavra, né? Então é muito legal, a gente se diverte muito nas reuniões recreativas, né? Então não deixa de vir não, beleza? Tem que falar o endereço, né? Porque as pessoas estão assistindo de todos os lugares do mundo agora. Com certeza. Tá no YouTube? Realmente. Então, gente, é aqui no Vila Maria, a igreja fica no Vila Maria, a igreja IBGA, beleza? Então
saber hoje. Show. De uma próxima vez a gente traz o Flávio de novo e termina de contar toda a história dele, porque esse cara tem muita história pra contar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e já deixem sua opinião de quem vocês querem no próximo podcast. Beleza? Podcast não, gente. Desculpa, Jovemcast. Beleza, gente? Valeu, galera. Deus abençoe a todos aí. E aproveita, se inscreve no canal e deixa o like. Tchau, tchau.